Olá, nesta aula, que é a aula 2, nós vamos falar sobre o hipertexto, tecnologias e linguagens. Veja, os estudos mais atuais, eles destacam para o funcionamento dos novos textos que circulam hoje na sociedade, que eles estão assim mais focados não numa multi, mas numa hiper, que são os hipertextos e as hipermídias, e que isso requer novos letramentos, estudos de novos letramentos. Então vejamos esse slide que fala sobre os hipertextos e hipermídias. Então essa questão de hipertexto e hipermídia, ela traz algo que passa de uma interatividade, que é um fenômeno que nós já sabíamos que o hipertexto traz, o hipertexto online digital, para a função colaborativa, ou seja, você não só mais interage, você também colabora com outros designers. Você entra no texto do outro, você muda. Isso faz com que o interlocutor interaja de forma colaborativa. Então, a possibilidade de criação de textos, de vídeos, músicas, ferramentas, designs não unidirecionais, controlados e autorais, mas colaborativos e interativos, dilui e no limite fratura e transgride a própria ideia de propriedade das ideias. O que seria isso? Bom, isso daí é aquilo que você coloca na internet, numa mídia digital, e daqui a pouco todos já estão com o seu texto. Então, esse fenômeno leva a crer que a ideia de propriedade talvez ela deva ser repensada. Então, isso a gente deve trabalhar também em sala de aula com os nossos estudantes, do que produzir, do que postar nas mídias sociais, letrando esse nosso estudante nessas novas práticas que a nova sociedade exige. O que é que nós temos agora, o que vê em relação à mídia digital? Veremos no próximo slide. Então, a mídia digital, ela tem uma natureza tradutora de outras linguagens para a linguagem dos dígitos binários e, por sua concepção fundante em rede web, permite que o usuário ou leitor, produtor de textos, interaja em vários níveis e com vários interlocutores, interfaces, ferramentas, outros usuários, textos, discursos, etc. Ora, nesse ponto aí, nós devemos levar em conta que nós estamos num momento em que a linguagem é o algoritmo, ou seja, uma vez você acessa a internet, produz aquele login, o mundo inteiro, o universo, ele sabe onde você está, ele localiza você. Hoje é o grande Big Brother, você não pode achar que está acessando a internet e só você ou outra pessoa que você está logando está sabendo que você está ali. Hoje nós somos tanto local, eu já falei, como locais. Nós estamos sem um limite, sem uma fronteira, nós não temos fronteiras. Então isso exige novos letramentos, é o que veremos agora nesse próximo slide. Então, as relações entre os letramentos e as tecnologias digitais. O que é que isso quer dizer? Os novos letramentos refletem um novo ethos. As práticas de leitura e de escrita atuam sob uma forma ótica de participação, colaboração e distribuição. O novo ethos resulta do novo espaço de interação, de uma nova lógica de comunicação mais coletiva, de uma nova mentalidade. O que é isso? Ou seja, será que é tudo que eu posso replicar pela internet? E a fake news? E esse fenômeno em que os sujeitos simplesmente recebem aquela mensagem sem um valor crítico, simplesmente repassam, causam tumultos, invadem no limite do outro. Então, esse fenômeno deve ser tratado em sala de aula, tratado com o rigor de que você está interagindo, mas você deve respeitar também o espaço do outro, as informações do outro, os direitos de imagem do outro. Então, o que é que eu posso replicar? Como eu posso levantar se uma notícia é falsa ou verdadeira? Então, isso é um bom material para se trabalhar em sala de aula. Vamos ver os potenciais das TICs, das TDICs, as que chamam as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na educação. Veremos agora nesse próximo slide. Então, a atratividade, que é uma novidade, isso é novidade para essa geração digital, nativa digital.
trabalhar com tecnologias em sala de aula. Ela tem um fenômeno da portabilidade, ou seja, você coloca um exercício hoje, e esse exercício num aplicativo, aquele estudante ele faz em casa, ele faz em outro horário. Tem a conectividade de ideias em trabalhos em grupos, a interatividade, a marca registrada nas tecnologias digitais. Outro ponto é a autonomia no aprender. É aí onde nosso estudante ele vai ser aquele protagonista que nós queremos. Ele vai pesquisar, ele vai buscar o conhecimento. E também a autoria colaborativa, ou seja, ele não trabalha só. Aquele estudante ele trabalha com o outro, ele sabe agregar valor. Então, com isso, nós deveremos aprimorar. Professor, se o senhor ainda não quebrou a sua velha forma de ensinar, já está mais do que na hora. Nós não podemos mais retroceder. Nós deveremos acompanhar o progresso da humanidade, o progresso das tecnologias. Então, vamos ver como se lê no hipertexto online digital. Veja o próximo slide. Então, a leitura no hipertexto online é experimentação multissemiótica e sinestésica. Acionamento do link provoca ativação de um modelo cognitivo e a deslinearidade da linguagem permite a leitura não sequencial sem hierarquia pré-determinada, ou seja, o leitor de um hipertexto não é o mesmo leitor do texto impresso. Ele vai ativar conhecimentos para se enunciar como leitor no ambiente digital. Então, isso nós deveremos trabalhar sim em sala de aula, para testar esse nosso estudante com as suas capacidades cognitivas para leitura e produção de textos. Então, uma experimentação sinestésica que eu indico, você pode ver nesse próximo slide, que é em relação ao Instituto Cultural Google. Então, convide seus estudantes a acessarem, passearem pelos museus. É uma experiência sinestésica, como se você estivesse dentro do museu, observando a arte, os objetos que ali estão. Então, é um sentimento assim ímpar, é diferente até de acessar um vídeo, uma outra leitura que se faça. Então, nós indicamos sim a acessar esse site. Pode postar fotos de momentos da escola, que isso vai enriquecer muito o trabalho dos alunos como uma pesquisa. Então, para isso, já que nós estamos trabalhando com mídias, com hipertextos, então nós trazemos o fenômeno do que seja hipermídia. O que seria uma hipermídia? Que fenômeno é esse? Então, vamos ver no próximo slide. Então, o que é a multimídia? É o que nossos estudantes já muito fazem, que é trabalhar com os textos, imagens, som, animações, vídeos. Eles interagem até melhor do que o professor. O hipertexto é um sistema computacional que representa nós de informações organizados, não sequencialmente, por meio de ligações conceituais entre palavras-chave, que torna a hipermídia. Veja que a hipermídia é o entrelaçamento entre a multimídia e o hipertexto, que torna assim, os sistemas computacionais que ligam informações de forma não sequencial. Então, é daí onde nós devemos trabalhar com nossos alunos, como eles vão desenvolver as capacidades cognitivas para fazer leitura online, sem perder o foco. Se foi pedido para fazer uma pesquisa e ele entrou no link, então como ele não vai se perder com as seduções que outros links vão oferecer para aquele usuário que está naquele momento acessando a tela do computador, então, ou do smartphone. Então, isso é um perigo. Nós deveremos trabalhar esses conceitos com nossos estudantes para eles serem sujeitos capazes de acessar, fazer as leituras, interagirem e não se perderem pelo meio virtual. Então, eu convido agora, nesse momento, vocês vão assistir a um vídeo que trata de uma propaganda. Então, veja, não é uma propaganda que traz um texto verbal. É isso que eu quero que vocês vejam. Ela só trabalha imagens, movimentos e um fundo musical. Então, a partir desse vídeo, só tem 3 minutos, vocês vão acessar agora, vai passar para vocês verem. Então, vejam e em seguida vai sair um roteiro para vocês analisarem esse texto multimodal, multissemiótico e sinestésico. Ele vai provocar sensações. Vamos lá?
n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir. Então, o que acharam do vídeo? Esse é um material que nós podemos trabalhar em sala de aula. Esse exemplo aí, especificamente, foi para os professores. E como os professores poderiam trabalhar com outros vídeos, ou até esse mesmo, com os estudantes em sala de aula. Nesse vídeo, vocês viram que não tem o texto verbal, mas ele não deixa de ser um texto multimodal, que mexe com muitas outras ferramentas da linguagem. Então, vejam nesse slide agora, que está diante da tela, um roteiro para análise de um vídeo multimediático com perspectiva multimodal. Então, o roteiro para análise do texto multimodal da propaganda da Mitsubishi, que é esse que vocês acabaram de assistir. Primeiro, é possível afirmar que as escolhas de multimídias representam um direcionamento para orientar a compreensão por parte dos leitores do vídeo? Explicitar, professor. Tente rever esse vídeo, ou então o senhor pode acessar por meio do YouTube, que verá o vídeo para analisar melhor. 2. As imagens e os movimentos são essenciais para a compreensão do texto e a letra da música ressalta a questão da aceitação social, ou seja, aqueles movimentos foram feitos de forma intencional. Verifique, o conteúdo temático e o objetivo comunicativo são explorados a partir de escolhas por parte do produtor, que faz opção, aliás, por variados recursos não verbais, representação das personagens, das vestimentas, do espaço, dos gestos, dos olhares, dos movimentos de câmera, das perspectivas, dos ângulos. Explique como isso acontece. É interessante verificar que os movimentos, eles também representam linguagens e sentido. Vejamos o próximo slide.
como as escolhas das cenas em seus modos de organização e de movimentos podem representar estratégias argumentativas que contribuem para o convencimento do leitor acerca da marca do produto. 4. Quais cores foram destacadas e o que representam para efeitos de sentido? O que conta com a ajuda da iluminação ou a falta dela, com o propósito de construir uma ideia de naturalidade, de aproximação com a realidade não ficcional. 5. O que mais chama a atenção às cenas tratadas no vídeo? Qual a relação da letra da música com as cenas e o produto anunciado? 6. A linguagem não verbal assume relevância para representar, falar sobre as experiências do mundo físico e mental, para descrever eventos e estados, para além das entidades neles envolvidos. O vídeo constrói determinadas representações dos personagens e indicia para uma percepção da tomada de um ponto de vista dos produtores que buscam ressignificar os padrões de beleza, qualidade e status social. Exemplifique esta afirmativa sobre a sua percepção, ou seja, qual a relevância de vir e interpretar um texto em que não tem o texto verbal? Então, como ele fala? Esse texto ele dialoga. Como ele dialoga apenas com os movimentos dos corpos dos personagens? E a música, o que é que ela influencia nisso? Então, para ter outra percepção sinestésica, nós vamos assistir agora a outro vídeo, mas que esse tem a linguagem verbal. Também tem a multimodalidade da imagem, do som, e aí depois vocês vão associar a outra proposta que eu vou colocar no final, ok? Vamos assistir esse próximo vídeo.
Bom, e aí esse outro vídeo? Qual é a percepção que vocês chegaram? Então, qual é a proposta? Veja nesse próximo slide. Aliar o vídeo da mensagem do idoso, que trata da carta de uma idosa, com o tema integrador do currículo, que é o processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, sob a Lei nº 10.741/2003, e realizar uma análise linguística e semiótica das multimídias utilizadas e os efeitos e sentidos produzidos. O que isso quer dizer? Que vamos analisar associando a temática tratada nesse vídeo com o que traz o tema integrador, que é o respeito ao idoso. Então, para nós termos uma formação integral do estudante, nós devemos trazer em nossos contextos, nossas ações pedagógicas, temas integradores, para que ele se forme um sujeito integral, para que você, professor, não seja um professor conteudista, focado só em conteúdos que ficam entre as paredes da sala de aula. Nós devemos trazer o contexto, o social para o nosso estudante. Ok, chegamos ao final dessa aula do módulo 2 e fiquem atentos para o módulo 3, que trata das práticas de linguagens e campos de atuação. Até lá e bons estudos!